Essa repercussão negativa, Basília, ela influencia nessa opção do presidente da Câmara na escolha de uma relatora, segundo ele, moderada? Essa repercussão negativa abriu os olhos de todo mundo, convenhamos, né? Da imprensa, da sociedade e até dos próprios parlamentares. Veja que muitas vezes a gente acusa o Congresso de votar projetos desconectados da sociedade, desconectados da realidade brasileira. Tem gente no Congresso, então, votando projetos ou urgências de projetos desconectados até dos seus pilares, das bandeiras históricas de seus partidos, como a Clarissa trouxe agora nesta breve análise. Muito bom dia para você, Jairo, Clarissa, todo mundo que está com a gente aí no Live CNN. É um questionamento que a gente tem que fazer, né? A quem interessa a aprovação dessa proposta e o ritmo acelerado. Porque quando a gente fala em urgência de um projeto, você está aí riscando da lista algumas etapas que englobariam mais debate, mais discussão antes de fato levar uma proposta dessa para votação no plenário do Congresso Nacional. E olha, uma dessas etapas super importante, a escolha do relator. Na semana passada, Jairo, a gente aqui na CNN Brasil fez o CNN Dois Lados na sexta-feira passada e já havia uma parlamentar se apresentando como relatora dessa proposta, Cristonieto, do PL do Rio de Janeiro. Proposta esta que equipara a prática de aborto, prática legal, né? A gente não está aqui libera geral do aborto, mas as práticas já autorizadas de aborto, aquelas já previstas em lei, quando executadas em gravidez com mais de 22 semanas, esta prática seria equiparada ao crime de homicídio. Esse projeto está lá na Câmara dos Deputados e por um apoio de parlamentares, tanto da Câmara quanto do Senado, parlamentares conservadores, a deputada Cristonieto foi apontada como a relatora dessa proposta. Ela que é advogada, estudiosa do assunto e, claro, tem uma pauta pró-vida e anti-aborto. Tem a pauta que é muito identificada com a sua base eleitoral. Ela sabe muito bem o que ela quer. Agora, quem se opõe a esse texto, o que fez? O projeto ou a urgência desse projeto acabou passando ali por um cochilo da base aliada, por um cochilo dos progressistas. Fato é que passou com a anuência do comando da Câmara, com a anuência de uma maioria de parlamentares que viu aí a urgência de um texto tão polêmico como este passar. Dada a repercussão negativa, tema aí da sua pergunta, para nós jornalistas, para a população, para os parlamentares, o presidente da Câmara, Arthur Lira, deu um passo atrás. E agora ele diz, vou apontar uma relatora moderada. O que isso quer dizer? Uma deputada que vem aí da bancada feminina, daqueles partidos de centro. Fui atrás, né, investigar. Primeiro, existe, né, essa deputada que seja de um partido de centro, uma deputada que não seja nem contra nem a favor, tem esse viés, né, esse perfil mais moderado? Sim, de acordo com defensores desta proposta, eles têm aí uma lista com 20 deputadas que estão sendo rotuladas como moderadas, deputadas de centro. E é desta lista que sairá o nome da agora, de fato e oficialmente, relatora do PL que trata do aborto, da equiparação do aborto ao crime de homicídio. A gente tem aí todo um Live CNN para analisar, chamar aí vários pontos de análise desse projeto que, pelo menos do ponto de vista da urgência, estava em ritmo acelerado, mas que agora chamou muita atenção de críticos, de pessoas da área médica, de mulheres, de grupos feministas, de políticos que estão vendo que até temas desconectados das pautas deles mesmos quase passaram sem ninguém perceber.
Bem, só quero, antes da gente dar sequência, também repercutir com vocês o post que acabou de ser publicado pela primeira-dama, Janja da Silva. Agora há pouco a Isabel Mega trouxe para a gente, né, a manifestação de Janja da Silva a respeito disso. E eu fico pensando aqui, Clarissa, há pouco você falava justamente dessa forma menos ativa do PT em relação a tudo isso que tem acontecido. Quando Janja da Silva se manifesta a respeito desse tema, na sua avaliação, pode acontecer em dois cenários? O primeiro, do lugar de fala, por ser mulher e também uma defensora da causa. Segundo, por ser alguém que está no governo, mas que oficialmente não é do governo. Eu acho que, antes de tudo, veio sob pressão, Jairo, porque, como eu estava dizendo, o PT está vivendo aí, nesse momento, essa contradição. Acabou dando essa chancela, claro, de uma maneira velada, não vem com o digital, mas chancelou a urgência desse projeto num acordo pragmático voltado ali à governabilidade do presidente Lula, da gestão do presidente Lula. E a primeira-dama Janja, que tem aquele perfil dita fortemente ligada à questão das mulheres, à temática das mulheres, demorou esse tempo todo para se manifestar. Isso não é à toa, e não foi só ela. Outros nomes do PT também silenciaram num primeiro momento por causa, pelas conversas que eu tive, desse constrangimento de terem chancelado, de o partido ter chancelado essa urgência. Então, há ali uma contradição com a qual o PT está lidando, e a primeira-dama Janja vem como a exposição máxima dessa premissa. Ela é mulher do presidente da República, é extremamente ativa nas causas femininas, e a posição dela demorou para vir. Demorou bastante. Se a gente for pensar esse texto, a gente já está tratando dele aqui, falando em aprovação e votação desde essa semana. Desde a semana passada tem muita movimentação no Congresso Nacional. Antes mesmo de ter sido aprovada a urgência, já se falava que isso ia vir à discussão, que era um problema. A própria Brasília chegou a tratar isso aqui também, levou esse tema ao grande debate, por exemplo. Esses elementos demonstram que esse não é um debate novo. Mais do que isso, o governo do presidente Lula optou por silenciar em relação a esse tema lá atrás, quando o Ministério da Saúde decidiu tentar ali reverter uma nota técnica da época da gestão de Jair Bolsonaro, que já estabelecia um marco temporal aí na faixa de 20 semanas para o aborto legal. Quando houve toda aquela polêmica em torno do que fez a equipe da ministra Anísia Trindade, o presidente Lula desautorizou totalmente essa articulação, disse para deixar essa questão na gaveta, porque não havia clima político no governo neste momento para tratar desse tema. Então, o governo está sentando em cima de um dos seus ideais mais fundamentais já há bastante tempo. Então, criou-se nos últimos dias, dada a fortíssima repercussão, um constrangimento para o governo, que estava silenciando em relação a esse assunto. Janja não teve opção a não ser se manifestar. Era necessário que o governo começasse a tomar posição, de alguma forma. Mesmo que, na prática, na hora de botar o dedo ali numa votação, os parlamentares tenham aceitado uma articulação pragmática, voltada a um acordo que tem como pano de fundo a sucessão na Câmara dos Deputados e a votação do que o governo considera a sua agenda prioritária. E essa pauta, esses ideais, não estão nessa lista. Vale tudo, né? Jairo, um complemento à análise, né? Nesse caldeirão de análises. Vale tudo em nome dessa governabilidade? A gente vem de um histórico aí de impeachment de uma presidente... Uma presidente levada ao poder pela campanha de Lula, né? Uma presidente que foi ministra de Lula, Dilma Rousseff, que não suportou, não resistiu ao seu segundo mandato por causa da força do Congresso Nacional, especialmente do Centrão e desses grupos que se movimentam ali como um corpo estranho, né? De certa maneira, do nada eles formam uma maioria conservadora ou que se alinha a temas do obscurantismo, porque vem do nada e a gente às vezes não sabe para onde vai também. A gente está diante de um tema aborto. O que mais passa ali na pauta da Câmara dos Deputados e não necessariamente vem a público, esteja em discussões e não vira pauta, seja do CNN Dois Lados, seja agora aqui no Live CNN, enfim, não chega a notícia da nossa manchete. O que mais está acontecendo dentro do Congresso? Eu andando ali na Câmara, especialmente nesses últimos dias, ouvi de alguns auxiliares governistas
o Congresso está dando um recado para o Palácio do Planalto. Será que o Planalto não está entendendo? Os últimos dias foram de derrotas consecutivas em vetos, votações, convites / convocações de ministros. É derrota também ideológica, derrota também no cerne, na visão de mundo que este governo possuía em termos de maneira intacta e que o diferencia tanto do governo passado ou de forças que querem assumir, né, nas próximas gestões, porque você pode até encontrar pontos em comum deste e do governo passado, mas nessas chamadas pautas de costume, né, nessas questões mais ideologizadas, aí parece de fato água e óleo, não se misturam. Ou não se misturavam, porque no momento que você vê um governo condescendente ou apático, o não agir é também contribuir com quem está agindo para a aprovação destes textos. Vale tudo em nome da governabilidade? A resposta, esse tweet da Janja Silva, demorou, mas veio. E a resposta do governo está demorando, virá? O Congresso deu um recuo, disse que vai vir com uma relatora moderada. A gente ouviu o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, explicando ontem que aprovar a urgência de um texto não é propriamente aprovar esse texto. Então, eles estão costurando ali um outro caminho. Não sei se é de não aprovação. Mudou o ritmo. Bora ver se eles irão mudar também o desfecho dessa votação.